crise comercial com os Estados Unidos e aumento das articulações para as eleições de 2026, o presidente Lula reuniu seus ministros no Palácio do Planalto. O encontro acontece em um momento de pressão sobre o governo, com o tarifácio americano no centro das discussões e a necessidade de alinhar o discurso político e as entregas para a gestão do próximo ano. Antes da gente chamar nossa repórter Marília Ribeiro, que está lá no Palácio do Planalto, eu vou chamar um intervalo comercial para quem nos assiste pelos canais da LG Channel. A gente já volta, intervalo bem rapidinho para vocês que nos assistem. E continuamos tudo normalmente para quem nos acompanha aqui pelo YouTube. Temos Marília, produção? Bom, então vamos lá, a gente conversa com a nossa repórter Marília Ribeiro, que é quem traz os bastidores da reunião do presidente Lula e quais foram os principais recados nessa reunião ministerial. Marília, muito boa tarde. Muitos recados, Neila. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham no Contexto nesta quarta-feira. Neila, acontece então a reunião ministerial do presidente Lula. Essa é a primeira reunião depois da reforma ministerial que nós tivemos em março deste ano. Temos ali novas pessoas ocupando as pastas aqui da esplanada dos ministérios. Neste momento, a reunião está sendo ali, está sendo conduzida neste momento pela ministra da Casa Civil, Miriam Belchior. Ela está trazendo um balanço ali da pasta em relação aos feitos que foram feitos desde que ela assumiu a Casa Civil. Mas antes da ministra, nós tivemos ali uma fala do presidente Lula. A reunião ministerial estava prevista para começar às 10 horas da manhã, mas atrasou e iniciou às 11. Logo no comecinho, o presidente Lula já falou a respeito das propostas relacionadas às taxações ao Brasil. Que taxações são essas, Neila? Nós estamos falando daquela que foi anunciada na segunda-feira, a proposta anunciada na segunda, de tarifas de 25% aos produtos brasileiros. Uma outra que foi também proposta nesta terça-feira, de 12,5% relacionada ali a trabalho forçado. O presidente Lula disse que foi pego de surpresa em relação a essas propostas e disse que vai também enviar uma nova carta ao presidente norte-americano Donald Trump. Além disso, o presidente Lula disse também que não pode aceitar o tratamento que os Estados Unidos estão dando ao Brasil. Vou abrir aspas para a fala do presidente, Neila. Ele disse o seguinte, abre aspas: na última reunião, quando estive lá, tivemos uma conversa com Trump de 3 horas e entregamos os assuntos que o Brasil quer discutir. Na hora da relação comercial, houve uma divergência entre o meu ministro e o ministro do comércio deles. Eu propus ao Trump, já que não tem acordo entre os dois ministros, vamos dar 30 dias para que eles se entendam, fecha aspas, e de acordo com o presidente Lula, esses 30 dias ainda não foi finalizado, que abre aí brecha para a negociação em relação a essas tarifas. Além disso, Trump disse que se estiver, o presidente Lula relatou ter dito a Trump que se estiver errado, não tem problema em voltar atrás, mas caso contrário, Trump teria que recuar. Esse prazo, como eu havia dito, ele ainda não foi encerrado. O presidente também, ele acabou destacando ali que não iria à cúpula do G7, que acontece já no próximo mês, mas diz que vai ter que comparecer para poder organizar ali e deixar bem claro em relação ao presidente Donald Trump e também a situação envolvendo essas tarifas. Ele disse, que entregou pessoalmente a Trump, naquele encontro do dia 7 de maio, 4 documentos muito importantes sobre a relação com o Brasil. Os papéis, eles traziam relatos do governo sobre temas como combate a facções criminosas, exploração de terras raras e sobre também a guerra lá no Irã. O presidente Lula disse que saiu de lá convencido de que o Brasil, e os Estados Unidos estava estabelecendo uma nova lógica no relacionamento democrático e civilizado entre o Brasil e os Estados Unidos e confessou que foi pego de surpresa em relação a essas tarifas. A reunião, Neila, ela continua acontecendo. Temos previsão de transmissão ainda da fala do ministro da Fazenda, Dario Durigan. Depois deve ser fechado. A reunião vai continuar aqui no Palácio do Planalto. Eles vão trazer ali, além desses temas relacionados aos
Estados Unidos e também a classificação das facções criminosas em grupos terroristas, eles também devem falar sobre campanha eleitoral, como que deve ser conduzida daqui para frente. O presidente Lula deixou bem claro ali aos ministros que qualquer obra que for inaugurada após o dia 3 de julho precisa necessariamente passar pela Casa Civil. Então, eles vão trazer ali articulações e também o que deve ser feito em relação às eleições que acontecem em outubro de 2026. Continuamos aqui no Palácio do Planalto e mais detalhes sobre essa reunião ministerial a gente traz ao longo da programação. Neila. Muito bem, Marília. Aproveito para convidar quem está voltando do intervalo comercial dos canais da LG Channels, da Fast TV, para acompanhar aqui esse debate. Marília Ribeiro, nossa repórter, está no Palácio do Planalto acompanhando essa reunião ministerial. O presidente Lula com os ministros sobre essa possibilidade de uma nova taxação do governo norte-americano sobre o Brasil. Ontem foi uma taxa de 25%, hoje mais uma de 12,5%. Então, são duas distintas. Não sabemos ainda se há possibilidade de soma dessas duas taxas, dessa sobretaxação ao Brasil, mais uma vez, pelo governo de Donald Trump. Marília ainda está on, pessoal? Eu vou continuar a nossa conversa daqui a pouquinho com a Marília. Isso porque o presidente Lula ontem falou, hoje continuou falando aí, está bem revoltado sobre essa manifestação de Donald Trump, porque o presidente Lula esteve mês passado reunido com Donald Trump para negociar essa parte financeira, a parte econômica. O presidente que falou, Marília acabou de relembrar isso muito bem, que houve uma divergência entre os dois ministros da área comercial e que o presidente Lula pediu 30 dias, um prazo de 30 dias para que os dois acabassem entrando em um consenso, o prazo que ainda nem expirou. Lembrando, pessoal, vocês que nos assistem, essa taxação que foi proposta pelos Estados Unidos ontem e hoje, não está valendo, tá? Ainda há um momento de negociação, ainda vai haver reuniões para que isso possa, de fato, começar a valer. O governo dos Estados Unidos não taxou apenas o Brasil, taxou diversos outros países, não taxou, vai taxar diversos outros países, mas os Estados Unidos aguardam a contraproposta desses países para que possam ou não taxá-los. Marília Ribeiro está de volta com a gente, e eu volto a minha pergunta para Marília, porque ela acompanha, como eu disse a vocês, essa reunião ministerial com o presidente Lula. Marília disse que há, sim, uma expectativa de fala do ministro da Fazenda, até porque o presidente Lula disse, né, que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, deve falar. E, Marília, ontem mostramos aqui a fala do presidente Lula muito revoltado, enquanto ele estava lá em Catalão, no estado de Goiás, falando sobre Bolsonaro, sobre os filhos de Bolsonaro, sobre as negociações que ele mesmo teve com Donald Trump. Hoje, o presidente Lula, como você bem disse, disse que vai enviar uma carta para Donald Trump e anunciou que vai viajar para o encontro do G7. Ele havia dito que não viajaria, mas acabou mudando de opinião e vai viajar sim para o encontro do G7 que acontece na França, ou seja, quer estar próximo dos grandes líderes para não deixar esse assunto passar batido, certo? Isso, Neila. E ele ainda colocou, né, ali os ministros para poderem estarem à frente, né, liderarem essa negociação. Ontem nós tivemos reunião na vice-presidência da República com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e também de outros ministros, como Márcio Rosa, que é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e Dario Durigan, que é ministro da Fazenda. Além de tratar sobre esse tarifaço, é importante a gente também trazer a lembrança que Dario Durigan ele foi também escalado ali para poder falar a respeito das facções criminosas serem colocadas ali como grupos terroristas, isso por conta em relação às instituições financeiras, aos bancos. O próprio Dario Durigan, em algumas entrevistas, trouxe que isso poderia prejudicar, de fato, sim, a economia em relação às instituições financeiras. E, desta vez, ele também foi escalado para poder tratar a respeito dessas taxas, uma vez que, quando aquelas tarifas foram anunciadas
em abril do ano passado e houve aquela mesa de negociação ali por vários meses até chegar agosto e, de fato, aquela tarifa começar a valer. Quem estava à frente do Ministério da Fazenda era Fernando Haddad. Ele estava participando ali das negociações que estavam sendo lideradas naquele momento por Geraldo Alckmin, que era ministro do Desenvolvimento e também vice-presidente. Mas hoje o presidente ele coloca ali diversos ministros que foram escalados, principalmente porque, Neila, a gente trouxe ontem a nota, né, relacionada a essa taxação de 25%, eles adotaram um tom político, trazendo ali mais uma vez, nominalmente, o nome da família do ex-presidente Jair Bolsonaro, colocando ali, de fato, a culpa em relação a essas taxações em Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Isso porque eles estiveram nos Estados Unidos na semana passada, ali bem perto da data em que houve o anúncio dessas facções se tornarem organizações terroristas. Eles chegaram a comemorar sobre isso e também nós tivemos, então, na segunda, o anúncio dessa taxação de 25%. No evento lá em Goiás, em Catalão, o presidente Lula chegou a fazer um comparativo, né? Trouxe uma publicação de Flávio Bolsonaro do ano passado, onde ele comemorava ali a taxação que foi colocada pelos Estados Unidos e fez um comparativo em relação à fala dele ontem, em entrevista para a Rádio Itatiaia, lá em Minas Gerais, onde o senador e pré-candidato à presidência da República estava cumprindo a agenda, onde ele disse que não pediu, disse que falou expressamente a Donald Trump para que não colocasse ali taxações em relação aos produtos brasileiros. Inclusive, ontem, Neila, o senador Flávio Bolsonaro encaminhou uma carta para a Casa Branca pedindo ali que Donald Trump venha retirar, não venha adotar, na verdade, essas taxas, porque é importante a gente destacar que existe um cronograma que foi proposto pelo escritório comercial americano para que essa taxação venha de fato ser efetivada. Vai seguir ele todo um cronograma, audiências públicas e definição dessa taxa de 25% deve ser tomada ali a partir do dia 15 de julho em relação à taxação de 12,5%. Ela deve vir ali depois do dia 7 de julho. Importante a gente dizer que são duas taxações diferentes e, de acordo com o Itamaraty, elas devem ser somadas. Então, ao todo, se for aprovada, os produtos brasileiros que não estão naquela lista de exceção, eles vão ter uma taxação de 37,5% em relação, então, a esses produtos, caso essa taxa venha de fato ser efetivada a partir, então, ali de julho. Neila. Marília, estou vendo aí atrás de você uma movimentação. Em algum momento os ministros passaram por aí, há expectativa de passarem por aí ou todo mundo chegou pela garagem? Todo mundo pela garagem. Fizemos até uma portaria para quem está nos acompanhando e não entende essa nossa linguagem. A gente fica à espera, né, dos ministros ali de fato na portaria, né, na porta aqui que nós temos a parte de trás do Palácio do Planalto, aguardando a chegada de ministros, mas a gente não conseguiu pegar nenhum, porque eles vieram direto pela garagem e já foram para o andar de cima aqui do Palácio do Planalto, onde acontece então essa reunião ministerial. Fala mesmo, Neila, por enquanto previsão apenas na reunião ministerial. Essas falas estão sendo transmitidas, pelo menos 3 falas serão transmitidas. 2 já foram, né, da Miriam Belchior, ministra da Casa Civil, e do presidente Lula, e a previsão também é que Dario Durigan, essa fala dele, seja transmitida. Depois a reunião será fechada. Geralmente, quando a reunião fecha, é o momento que o presidente Lula puxa a orelha ali dos ministros, Neila. É isso mesmo. Vamos esperar, então, essa manifestação aí do ministro da Fazenda, se vai de fato haver ou não. Te agradeço muito pelas informações, Marília. Bom trabalho para você aí no Planalto. Obrigada, até a próxima. Olha, em meio à escalada